Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação do mercado do café, conversando com o sócio-diretor da Paine Agronegócios, Vicente Zotti. Tudo bem, Vicente? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, por receber a gente aqui. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Vicente. Vamos lá. Vamos tentar explicar aí esse rally desenfreado desse café que não para de subir em Nova York. O que está acontecendo, Vicente? Tenta explicar para gente. Vamos lá. De certa forma, né, não vou falar assim, usar como premissa, né, de que, olha, nós sabíamos desse movimento de alta, até porque, sendo bem sincero, se eu tivesse a amplitude desse movimento dentro de uma previsibilidade tão forte assim, teria vendido a casa, o cachorro, o papagaio, né, e colocado tudo em operação financeira, né? Então não é bem assim. Contudo, o que a gente imaginou, né, participando também e gerando conteúdo em outras fontes, né, o que que a gente sempre falou, e até aqui também eu cheguei a falar, vamos recapitular um pouquinho. Junho e julho, a gente tinha uma perspectiva de um cenário de oferta melhor em 2024 do que em 2023, né, pensando na safra 24 e 25 contra 23 e 24. O que se concretizou foi um fato, até porque se a gente considerar as exportações de 2024 que foram divulgadas pelo pessoal da Secafé, mais o dado de consumo interno divulgado pela ABIC e os estoques que são públicos divulgados pelas principais cooperativas do Brasil, essa conta não fecha com a expectativa da safra 23/24 da Conab. Então, naquele momento, pensando na entrada de safra, a gente tinha a visão de que a gente teria uma valorização dos diferenciais e uma certa resistência sobre a evolução dos preços referentes ali aos contratos futuros, já que eles andaram muito mais, estavam praticamente quebrando a sazonalidade de baixa naquele momento, então eles andaram muito mais e o diferencial ficou para trás, né? Ele realmente ficou muito aberto, um desconto muito grande. Então, a nossa tese, eu participei aqui diversas vezes, né? E também em outras vezes, a gente falou: olha, o mais provável, já que a gente tem uma oferta maior e não tinha a visão de que aconteceria uma exportação de 50 milhões de sacas, né? É que a gente teria uma resistência para os futuros, talvez até registrando movimentos de queda, com os diferenciais fechando. Bem, o que aconteceu foi que a Europa entrou comprando muito forte, importando nesse caso, né, muito café, principalmente pelo lado do Robusta, devido à quebra no Vietnã, e isso fez com que a gente tivesse os futuros subindo muito mais. Os futuros subindo provocaram também um movimento, principalmente nos meses de novembro e dezembro, de um short squeeze, né? Pegando os vendedores que já tinham vendido ao destino e não originado esse café, fazendo com que eles tivessem a necessidade de correr atrás das compras no físico, com uma disponibilidade baixa devido às exportações que já estavam acontecendo, somado a um processo também chamado de margin call, que é a chamada de margem. Então, quem estava vendido, imagina, eu fui lá, comprei café, imagina uma torrefação lá fora. Para proteger esse café comprado, né, eu tenho que fazer venda de futuros. Então, como o futuro foi subindo, foi tendo uma chamada de margem, um ajuste de margem. Então, tudo isso foi fazendo com que os futuros acelerassem muito mais do que os diferenciais e os bases. Bem, então quer dizer que naquela nossa tese de que o diferencial muito aberto e a possibilidade de uma safra maior pudesse criar resistência para os futuros, ela foi completamente quebrada a partir das exportações muito acima do projetado e um cenário também de chamada de margem short squeeze. Então, jogou fora essa nossa tese, os futuros rasgaram para cima. Agora a gente tem um outro fator que se iniciou principalmente no começo do ano. Em abril de 2024, a gente teve a maior posição especulativa comprada em bolsa, tá? Pensando nos futuros de Arábica. Nesse momento foi registrado 72.818 unidades, né? 72.818 contratos comprados por especuladores. Então, o mercado de café sempre briga com o especulador, né? Porque o especulador derruba o preço, o fundamento está apertado e mesmo assim o futuro cai, né? O preço do café cai. Esses especuladores aí ferram com a gente, só que ninguém está agradecendo o especulador agora, né? Então, os especuladores puxaram em abril de 24 para esse nível, depois houve uma desaceleração, houve um desmonte de posição, tanto
que no mês de junho, julho e depois agosto, se a gente comparar o mês de junho e julho com o mês de setembro, por exemplo, houve um movimento de retração dos preços e depois veio outubro, novembro e dezembro e aí veio essa pancada. E aí eles voltaram para posições compradas muito fortes. Nesse momento tem 66.107 contratos comprados e só tem 14 especuladores vendidos. Então tem 118 especuladores comprados contra 14 vendidos. Então o que está acontecendo? Não tem como fundamento, nada aconteceu pelo lado dos fundamentos, pegando essa última pernada de alta do dia 22 de janeiro até hoje para subir 31% o preço dos futuros em arábica em Nova York. Não aconteceu nenhum fundamento novo. Pelo contrário, a gente teve chuvas até muito boas no mês de janeiro, dezembro. A gente está tendo uma boa fase de expansão e enchimento dos frutos. O que está acontecendo provavelmente é que a gente vai ter um café de peneira mais alta, uma qualidade melhor do que o ano passado devido a ter menos floradas, né? O ano passado foi muito complexo, então não teve um fundamento assim que apresentou, sei lá, as exportações continuam fortes em janeiro. Esse é um fato que é verdade. Então, para a gente aqui na Pine, qual que é o ponto? O que explica esse movimento de alta desenfreada sem fim? São dados de consumo e exportações resilientes e especuladores continuando a aumentar as suas posições compradas. Isso explica esse movimento dentro dos futuros, tá? Então, o especulador pegando dados que justificam a posição comprada dele, consumo resiliente, dado da ABIC, exportação resiliente, dado do Secafé e do Csex, ele vai falar, para que eu vou desmontar a posição que está ganhadora? Não tem ninguém novo vendendo. Quem que vai entrar vendendo futuro de café? Até o próprio mercado físico não quer comprar café porque ele teria que lançar no livro uma venda de posição em bolsa. Sendo que o mercado não para de subir, quem está vendido e é obrigado a fazer posições, por exemplo, via NDF, né? Imagina uma grande trade, uma grande cooperativa, toda vez que sobe tem chamada de margem, precisa colocar mais crédito dentro daquela alocação de capital. Então, tá muito caro carregar café. Então, o comprador não quer comprar café, não quer carregar esse café. Então, quem que vai desmontar essa posição? Então o especulador vai segurar até o momento que algum fundamento apresentar o fato a ele e falar, olha, agora nós vamos desmontar as posições. E para a gente aqui na Pine, qual é a clareza? Quão vai ficar claro o ponto de desmonte dessas posições? Quando a gente vê futuros de arábica caindo com desmonte de posições, né? O COT, né? Aquele relatório do CFTC trazendo redução dos especuladores e principalmente nesse mesmo momento os diferenciais também caindo, abrindo, que a gente chama, né? Então aí sim, aí nós vamos ter a parte de especulação desmontando posição, os futuros registrando um movimento de queda, então diminuindo essa pressão de margin call, com os diferenciais também abrindo, um sinal de que ou o preço destruiu a demanda ou senão a oferta está aumentando. Do contrário, enquanto a gente não vê esse contexto, não tem fim a alta do café pensando em contrato futuro, não estou falando em preço em reais. Tanto que desses 31% de alta aqui nos contratos futuros, pouco foi repassado ao produtor, porque muito da alta foi descontada através do basis regional que abriu e abriu muito. Então, o consumo doméstico, a indústria doméstica não está aguentando a reposição nesse nível de preço. Então, só estão comprando o estritamente necessário. Então, esse é o contexto. Pensando em futuros, enquanto a gente não registrar desmonte de posição especulativa, queda de futuros e queda de diferencial, não tem fim, porque não tem vendedor de bolsa. Basicamente, é isso. Só isso, né, Vicente? Vamos dizer assim, né? Simples o cenário. Com relação, de fato, às lavouras, né? Eu sei que vocês aí da Pine chegaram a fazer, né, algumas visitas em algumas áreas produtoras, né? Como que tá, de fato, aí a sanidade das lavouras, né? Elas conseguiram se recuperar? Existe também aí, a gente já vem recebendo algumas informações de uma certa preocupação com relação ao conilon em algumas lavouras que já estão passando aí por um período mais extenso, sem chuva, né? E tá gerando uma certa preocupação em cima disso também. O que vocês têm avaliado, Vicente?
vamos lá, né? A gente já rodou um tanto razoável já, né? Quilometragem já passou das quase 3 mil quilômetros já rodados aí vendo café, né? O que que a gente tem aqui uma visão bem clara, tá? Primeiro, é interessante esse ponto que eu comentei, porque de repente vai acontecer do especulador desmontar a posição comprada, mesmo com os fundamentos ainda muito fortes, né? Fundamentos ainda, de certa forma, com viés positivo. E ele vai falar: nossa, mas o preço do café está caindo com uma restrição da oferta? Então, pode acontecer. Por quê? Porque quando a gente fala de oferta da safra 25-26, a gente ainda não fechou a nossa estimativa, tá? Mas pegando todo mundo que já divulgou a expectativa de 25-26 e colocando também a Conab como sendo a menos otimista, a gente tem ainda na média 61,1 milhões de sacas. Bem, se eu repetir uma exportação tão forte quanto 2024, vai faltar muito café para que o consumidor doméstico possa consumir, segundo dados da ABIC, novamente próximo a 22 milhões de sacas. Não tem como essa conta fechar, certo? Eu tenho 50 milhões, se a gente fosse repetir as exportações, tá? Não, como eu falei, a Argentina Pine ainda não tem nenhum número fechado, só tô pegando os dados que são públicos, né? Então, se a ABIC repetir o consumo de 22 milhões de sacos, e a gente repetir a exportação de 50 milhões de sacas referente ao que ali o Secafé pontuou para de 2024, vai faltar café, falta 10 milhões de sacas. Esses 10 milhões de sacas existem no estoque? Absolutamente não. Nós estamos no menor nível de estoque de passagem desde a temporada de 2013, tá? É um nível de estoque de passagem muito curto. Então, o preço precisa destruir a demanda. Então vamos lá, como é que o preço pode destruir a demanda? Primeiro pela demanda doméstica, né? Então, será que esse preço, quando chegar no supermercado, o preço novo de reposição, o café bater 36, R$ 38 lá para o consumidor final, ele vai sentir ou ele vai continuar com uma demanda resiliente? Essa é uma pergunta que a gente gostaria de ter a resposta pensando no futuro, né? Olhando o dado atual, pelas consultas em clientes de consultoria que a gente tem, que são torrefações, novembro, dezembro já começam a nos mostrar um resultado um pouco diferente do que uma resiliência, e sim uma redução do consumo. Mas a gente ainda não tem nenhum dado oficial, então talvez a nossa amostra esteja pequena, então não posso falar que, olha, o consumo já sentiu, já está caindo, porque a nossa amostra é pequena, mas é uma primeira percepção. Somado isso ao basis muito desvalorizado, né, mostra que a indústria doméstica não está tendo força suficiente para aguentar essa alta. Esse é o primeiro ponto. Bem, vamos agora para o segundo ponto da sua pergunta, como é que estão as lavouras? As lavouras estão, comparado com o mês, por exemplo, de setembro e outubro, com uma condição muito melhor, mas não tem nem comparação, né? Se a gente pegar fotos, por exemplo, eu até cheguei a publicar na minha rede social uma foto de antes, no mês de setembro, e uma foto tirada nessa semana que passou da mesma área, mesmo talhão, tudo igual. Não tem nem como falar, assim, como expressar se não é a força de Deus realmente renovando a esperança ali daquele produtor, né? Infelizmente, como a lavoura estava muito debilitada, isso também cabe uma observação que eu vou fazer daqui a pouquinho, não conseguiu ter pegamento quase que nenhum. Então, vai ter ali uma catinha, pegar muito pouco café. Então, esse é um ponto. A lavoura, sim, está bem recuperada comparado com setembro, mas isso não significa uma safra cheia. Pelo contrário, ele vai ter uma safra pequena referente a 25, 26. A condição atual, pensando na temporada de 26, 27, ela é positiva, mas tem um oceano de coisas para passar embaixo dessa ponte. Então, a gente ainda tem que monitorar principalmente como serão os meses ali de março e abril, pensando ali ainda o nível de precipitação para gerar caixa suficiente para o inverno. Depois entram as preocupações contra o inverno, né? A questão de ser rigoroso, menos rigoroso. E daí a retomada de chuvas. Então, por isso que eu falo, 26, 27, se alguém está falando de 26, 27, com possibilidade até de colocar estimativa de número, nossa, tem assim, um oceano, realmente um oceano para passar embaixo da ponte. Pode acontecer de tudo. Mas pensando em 25, 26, e nesse momento atual, sim, as lavouras estão recuperadas, nós temos um bom nível de formação de fruto, expansão e enchimento,
O abortamento de grãos esse ano está muito menor que o ano passado, até porque a temperatura desse ano é muito menor que a do ano passado, temperatura média. Então, no Arábica, esse é o contexto, pensando em safra 25-26 e já a preparação para a chegada do inverno. No caso do Conilon, a gente tem ainda uma condição final dessa fase de enchimento de grãos ainda positiva, por mais que tenha o estresse agora nesse momento, mas não tem assim um grande problema. Pelo contrário, a gente acredita que principalmente na região do Espírito Santo, a gente vai confirmar sim uma safra boa. Não é uma safra recorde, mas uma safra boa. Tudo aquilo que a gente vem acompanhando de dados e também com os clientes que a gente tem, não reporta ali um nível de quebra de safra muito grande ou de repente algum problema muito grave nesse momento. O que pode acontecer de repente é a finalização desse período agora não ter ali todas as condições ideais e o fruto às vezes ter um rendimento um pouco mais baixo, mas certamente tende a ser melhor do que o ano passado. O ano passado realmente foi muito ruim, rendimento no Arábica e o rendimento no Conilon. Nesse ano a gente tem aí a perspectiva de que será melhor o rendimento. Então, resumindo a ópera, 25-26, uma safra realmente bem complicada pelo lado da oferta de arábica, mas a planta se recuperou daquele nível de estresse tão grande. Tivemos sim visitas em áreas que a planta não recuperou e vai ter que fazer manejos mais pesados, como por exemplo uma recepa ou mesmo o replantio. Realmente tiveram áreas ali que alguns pés realmente morreram, principalmente em áreas plantadas recente, né? Sentiu muito, muito, muito. Então, ou vai ter que fazer um processo maior de recepa, ou se não de realmente replantio. No caso do Conilon, aí sim, as condições de chuvas, elas começaram um pouco antes do arábica, então não teve tanto estresse assim, e hoje as condições da planta são boas para uma safra também positiva. Então, deixa eu voltar naquele ponto que eu comentei lá um pouco atrás. Falei, ó, vou trazer essa questão aqui novamente. Esse produtor que eu visitei, ele tem uma propriedade 5 quilômetros de distância dessa área que eu falei que o pegamento foi zero, foi muito pouco. Qual foi a diferença de uma área aqui e para 5 quilômetros? Aqui a gente teve um pegamento de quase 60% da florada e aqui zero. Foram 15 milímetros de chuva 20 dias antes da florada. Teve uma chuva, depois teve outra chuva. Então, 20 dias antes, 15 milímetros, depois uma nova chuva que provocou realmente a florada, mas aí a planta já estava com um pouco mais de energia. E por que que eu estou dizendo isso? O pessoal está vendo o preço do café explodir e está comprando caminhonete nova, fazenda nova, colheitadeira nova, trator novo, e estão esquecendo de olhar nessas áreas mais sensíveis à questão climática, a questão da irrigação. Pessoal, essa é uma grande mudança sistêmica, é uma grande mudança na produtividade do café. O ativo mais importante da cafeicultura é a planta, não é a terra. Porque quem produz receita é a planta. Então o pessoal está colocando capital, fazendo investimento em armazém, fazendo compra de uma caminhonete nova, mas está esquecendo de dar condições para a planta produzir mais e gerar mais receita. Então essa é só uma observação. Façam um bom planejamento, aproveitem esses bons momentos de preço para garantir produtividade para frente, porque o ciclo de uma commodity ele é implacável. A gente teve soja de R$ 200 e hoje, para o produtor de grãos, de soja, de milho, para fechar dentro de uma margem positiva, está tendo que, ó, suar. Então tem que se preparar para o momento, no caso da cafeicultura, que o tempo virá. Então, uma certa dica aí, né, para o pessoal, para avaliar com carinho, porque a gente está muitas vezes preocupado com o preço e esquece de olhar a produtividade. E Vicente, para a gente terminar aqui a nossa conversa com relação aí amanhã, né, saem os dados aí de exportação do Secafé, os dados estão aguardados aí também, o quanto isso deve movimentar ainda mais o mercado aí, o quanto isso, né, vai trazer aí de novas, talvez, modificações nesses preços. Como já saíram os dados do SESEX, eu até acredito que boa parte desse movimento de alta aqui
possa ter já uma preparação para esses dados do Secafé. Então, você já apontou aí 4 milhões de, mais ou menos, tá? Eu não vou saber o número de cabeça na exatidão, mas é mais ou menos 4 milhões de sacas de exportação no mês de janeiro. Secafé confirmando esse número, né? Então o mercado já está mais ou menos preparado para ele. Salvo alguma surpresa, né? Vier 4.200, 4.400, aí muda bastante. Agora, se vier por volta de 4 milhões, 3.900 é o número que o mercado já está trabalhando. Então, eu não acredito que vá trazer uma grande mudança de tendência, mas mais uma vez, são dados que estão mostrando resiliência pelo lado da demanda. Como no consumo interno, a gente ainda não tem dado atualizado de nenhuma instituição que a gente possa considerar aí, ou alguma instituição pública que divulgue esse dado, né, referente aos meses de novembro, dezembro e janeiro, a gente vai olhar, por enquanto, esse dado acumulado de 2024 da ABIC e falar, o consumo está resiliente, cresceu, né, 1,1%. E quando a gente olha o dado de exportação do CSEX, que vai ser em linha com o do Secafé, eu falo assim, olha, a demanda internacional também está resiliente. Então, são pontos aí que o mercado, especificamente com esse dado do Secafé, não deve mexer, mas deve continuar dando suporte para novos movimentos de alta. Lembrando, tecnicamente, esse movimento de alta está super esticado. O mercado realmente está numa região de sobrecompra que no gráfico semanal, gráfico diário, está indicando uma sobrecompra. Então, uma realização técnica seria muito provável para os próximos dias. Não muda a tendência, a menos que a gente veja realização técnica, desmonte de posições especulativas, somado com queda de diferenciais. Então, essa frase final aí, quem puder anotar no caderno e acompanhar esses números, depois pode me cobrar. Se você tiver uma realização técnica e não for desmonte de posição comprada, vai fazer uma realização técnica e voltar a subir. Infelizmente, enquanto a gente não vê fraqueza, mostrando que o preço destruiu demanda, não tem fim a alta. Maravilha, Vicente. Bom, vamos seguir acompanhando esse rally, então, e ver até onde a gente chega, né, Vicente? Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, fico sempre disponível. Obrigada. Bom, seguimos então acompanhando aí, né, para ver a que ponto vai chegar o preço do café. Você segue acompanhando tudo aqui com a gente. Eu vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.